Há 70 anos, criando produtos e soluções por você. Bradesco oferece Jornal Nacional. 13 de março de 2013. A Igreja Católica escolhe seu novo líder. A fumaça branca na chaminé da Capela Sistina anuncia... Habemus Papa. O jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio se torna o primeiro Papa Francisco da história e o primeiro não europeu no pontificado em mais de 1.200 anos. Ele fala em hospitalidade e fraternidade e provoca silêncio ao pedir aos fiéis que orem por ele. De voi sudime. O Jornal Nacional conta a trajetória do cardeal Bergoglio de Buenos Aires até o Vaticano e as reações no Brasil, na Argentina e no mundo à chegada de Francisco. A queda de um bimotor causa a morte de 10 pessoas no Pará. Termina em bate-boca a reunião da comissão presidida pelo deputado acusado de homofobia. Governadores tentam um novo acordo sobre a divisão de royalties do petróleo. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. Nesta quarta-feira, a Igreja Católica apresentou ao mundo o seu novo líder. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o primeiro Papa chamado Francisco. Boa noite, Patrícia Poeta. Você que testemunhou esse momento histórico aí no Vaticano, conta pra gente como é que foi. Que noite, William Bonner. Boa noite para você, boa noite para você que está em casa. Olha, foi uma quarta-feira de muita expectativa e também de muita ansiedade por parte dos fiéis que mesmo com frio, mesmo com a chuva, ficaram lá na Praça São Pedro o dia todo de olho na chaminé da Capela Sistina. Pois a fumaça branca apareceu às 7h06 da noite aqui no Vaticano, 13h06 da tarde no horário de Brasília, sinalizando aí que a igreja já tinha um novo líder. E nessa hora eu fui lá para o meio da multidão, fiquei bem pertinho da Basílica e pude testemunhar a emoção das pessoas. Já com a identidade do Papa revelada, alguns fiéis choravam, outros gritavam, Francisco. Até o tempo ajudou na hora do anúncio, viu? A chuva de uma hora para outra parou. Os correspondentes Ilse Scamparini e Maurício Della Constanza mostram agora todos os detalhes da eleição do Papa e do júbilo dos fiéis. A cidade dos papas esperava o futuro pontífice e um Papa emérito acompanhava o conclave pela TV. Ninguém podia negar que na sede mundial do catolicismo algo estava mudando. Confinados na cidade-estado, hoje os 115 cardeais eleitores rezaram uma missa na Capela Paulina. Às 9h30 da manhã, hora italiana, 5h30 em Brasília, começaram a enfrentar os poucos passos que os separavam da Sistina. E quem sabe de um outro futuro. Um temporal cobriu de cinza a bela praça renascentista e barroca. Muitos esperavam o aviso, e o que se viu foi de novo uma nuvem preta. À tarde, a ansiedade de fiéis e turistas aumentou. Os telões da Praça São Pedro foram acesos mais cedo do que de costume. A praça ficou cheia. Às 7h06 da tarde, hora local, finalmente a decisão. Uma fumaça branca invadiu o telhado da lendária capela. Roma já tinha um novo Papa. A praça entrou em euforia e os sinos tocaram. A multidão esperou com impaciência sob a chuva durante pouco mais de uma hora. Todos olhavam para o balcão vazio da Basílica. O cardeal protodiácono Jean-Louis Thuram acabou de entrar na sacada da Basílica de São Pedro e vai anunciar o Habemus Papam. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. É o argentino Mário Bergoglio, Papa. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. O comando da igreja passa para um jesuíta pela primeira vez na história. Um jesuíta que parece ter ido buscar na tradição franciscana a simplicidade com o nome de Francisco I. Uma escolha que pode significar reformas na igreja.
Um papa nem jovem e nem tão velho, 76 anos. De origem piemontesa, no norte da Itália, o Papa argentino falou em italiano e brincou. Parece que meus irmãos cardeais foram buscar um Papa quase no fim do mundo. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Agradeceu a hospitalidade de Roma e pediu uma oração ao Papa Emérito Bento XVI. A multidão acompanhou o Pai Nosso e a Ave Maria. Padre nostro che sei nei cieli. O Papa eleito afirmou que está iniciando um caminho junto com o povo de caridade, fraternidade e amor. Pediu que, em silêncio, todos rezassem por ele. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Deu a bênção Urbi et Orbi a Roma e ao mundo. Benedizione a voi e a tutto il mondo. O teólogo e vaticanista Giovanni Gennari também ficou surpreso. Francisco é um nome de muita responsabilidade que pode querer dizer muitas coisas. É uma nomina surpresa, era stato. O novo Papa, no conclave passado, em 2005, era o candidato de Carlo Maria Martini, um dos cardeais mais progressistas que a Igreja já viu. Francisco I pode iniciar um pontificado de muita sobriedade. É considerado um homem sem luxos, de grande vocação para a evangelização. Viveu em Roma com os jesuítas. Quando tentaram oferecer a ele um cargo na Cúria, respondeu: "Por favor, na Cúria eu morreria." E é justamente a Cúria Romana que pode perder com esta escolha. Do Papa eleito se diz que detesta o carreirismo eclesiástico. Ao Vaticano gostava de vir apenas quando era indispensável. Agora terá que viver aqui, quem sabe para poder mudar o que é preciso. Buona notte e buon riposo. Bom. Olha, a entronização do Papa Francisco está marcada para terça-feira que vem, às 9h30 da manhã, 5h30, no horário de Brasília. É a missa inaugural do pontificado com a presença de chefes de Estado. A cerimônia que marca a ascensão de um religioso simples ao comando da Igreja Católica. O argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, é filho de italianos e passou a maior parte da vida pastoral na Argentina. Gosta de tango, torce para o San Lorenzo no futebol e é reconhecidamente um homem humilde. Na adolescência, perdeu um dos pulmões por causa de uma infecção. Vive sem ostentação, prepara as próprias refeições e, pelo menos até agora, usava o transporte público em Buenos Aires. Antes de se tornar arcebispo da cidade, em 1998, Bergoglio formou-se em Química numa escola técnica. E ensinou literatura, filosofia, psicologia, teologia. Tornou-se cardeal em 2001, quando o país vivia o caos na economia. 4 anos depois, participou do conclave que elegeu Bento XVI. E embora os debates e resultados das votações de um conclave estejam sob voto de silêncio, vaticanistas respeitados dizem que Bergoglio foi o segundo candidato mais votado em 2005. Mas diante de um crescimento de suas votações, Bergoglio teria pedido então que não votassem nele. Pelo aspecto doutrinário, o novo Papa não difere de Bento XVI. É contra a união de pessoas do mesmo sexo, o uso de anticoncepcionais, a ampliação de possibilidades legais para o aborto e a ordenação de mulheres. Por outro lado, tem um perfil mais pastoral que o antecessor. Significa uma proximidade maior dos fiéis e acredita-se que seja mais favorável a reformas na Cúria Romana. Bergoglio concentrou ações na promoção social, se esforçou para restabelecer a reputação de uma igreja que perdeu muitos fiéis durante a ditadura argentina.
Na época, os religiosos sofriam críticas por não desafiarem abertamente um regime que matou e torturou milhares de pessoas. Tornou-se uma voz respeitada, mas que não encontrou muita ressonância nos governos do casal Kirchner. A Argentina se tornou o primeiro país latino-americano a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bergoglio foi criticado por Cristina Kirchner quando disse que as crianças adotadas por casais gays eram discriminadas. Depois enfrentou o governo, apoiando as pastorais agrárias quando ocorreram conflitos no campo. O arcebispo de Buenos Aires chegou a pedir a Cristina Kirchner um gesto de grandeza em favor dos trabalhadores rurais. De mudança para o Vaticano, Bergoglio agora terá desafios muito maiores. Comandar 1,2 bilhão de fiéis. Conduzir a barca de Pedro num tempo que seu antecessor definiu como de mares agitados. A seguir, as reações à escolha do novo Papa na CNBB, na Europa e nos Estados Unidos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se pronunciou em Brasília sobre a eleição do novo Papa. Os sinos da Catedral de Brasília tocaram pouco depois que a fumaça branca apareceu na chaminé da Capela Sistina e durante 20 minutos saudaram a escolha do novo Papa. Na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o secretário-geral Dom Leonardo Steiner caminhava de um lado para o outro. Recebia perguntas de jornalistas que só começou a responder depois que o Papa Francisco I apareceu diante da multidão de fiéis. Durante a entrevista coletiva, Dom Leonardo admitiu a surpresa pela escolha do cardeal argentino, mas disse que não ficou frustrado por não ter sido eleito um brasileiro e afirmou que a eleição de um Papa de fora do continente europeu mostra mudanças no perfil da Igreja Católica. A escolha de um latino-americano vem mostrar que a igreja se abre, ela está voltada para toda a igreja. Não é mais uma igreja só voltada para a Europa. Nós voltamos a falar ao vivo agora, 00:29 aqui no Vaticano, e a gente vai direto para a Praça São Pedro, bem aqui atrás. Boa noite, Marcos Uchoa. Ainda tem muita gente por aí? Boa noite, realmente é até impressionante lembrar que há poucas horas isso aqui estava lotado, um mar de gente, a gente mal podia se mexer. Agora apenas alguns casais que vêm tirar foto, mas pouco mais do que isso. Aqui no Vaticano muito se discute, muito se conversa sobre a escolha do nome do novo Papa, que por enquanto ainda não pôde explicar por que escolheu Francisco. Um nome que até então nunca tinha sido usado. Na igreja, tudo isso se reveste de muitos simbolismos. Por exemplo, o alemão Josef Ratzinger, cardeal, quando foi escolhido para Papa, escolheu Bento XVI, uma homenagem a Bento XV, um Papa que tentou mediar na Primeira Guerra Mundial e também a São Bento, padroeiro da Europa. Mas o Papa, de uma maneira geral, ele não sabe muito bem, ainda não está explicado por que esse nome. O que é fato é que se pode anunciar um pouquinho o futuro do pontificado, para onde ele vai, o caminho pelo nome. E os especialistas dizem que o nome Francisco tem a ver muito com humildade e proximidade aos pobres. Mas aqui, na sacada, ele foi anunciado como Francisco. Depois, no site do Vaticano, como Francisco I. Francisco ou Francisco I? O Vaticano vai esclarecer tudo isso, mas só amanhã. Veja da reportagem. Como um Jorge, um nome tão forte para o cristianismo, decide mudar de nome. O cardeal Jorge Mário Bergoglio surpreendeu ao vencer e novamente ao escolher o nome anunciado como Franciscum. Francisco em latim, pelo cardeal francês Jean-Louis Torrent. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Foi uma escolha que de cara agradou em cheio aos italianos. E o Vaticano fica em Roma, capital da Itália. Esse grupinho de jovens se mostrava junto a uma faixa com uma frase e a imagem de São Francisco de Paula. Essa garota fala que São Francisco de Assis era italiano e São Francisco de Paula também, e que por isso era uma escolha muito feliz para todos. E as caras de todos que saíam da Praça São Pedro mostravam que estavam contentes também com esse gesto, que o aproxima dos italianos. Mas é mais do que isso. Pela primeira vez, um cardeal escolhia o nome Francisco.
Papa Francisco I. Um nome especial pelo que passa para a igreja de mensagem de simplicidade e de abertura para o mundo. O Monsenhor Antônio Catelan explica. Significa, primeiro, Francisco de Assis, aquela reforma da igreja a partir do evangelho, da espiritualidade. A palavra-chave para a espiritualidade de Francisco era a palavra fraternidade, que o Papa Francisco tomou no seu discurso. E a segunda figura de Francisco é da tradição dos jesuítas, da qual provém o cardeal Bergoglio, que é Francisco Xavier, o grande evangelizador, chegou até a China. Fraternidade e evangelização. Francisco de Assis, Francisco Xavier. São Francisco de Assis, um símbolo da humildade. São Francisco Xavier, um símbolo da força da palavra da igreja no Oriente. O novo Papa quer aliar essas duas qualidades. Olha, eu, o repórter cinematográfico Sérgio Guils e o produtor Hernani Lemos passamos o dia na Praça São Pedro acompanhando aí a expectativa dos fiéis, especialmente a dos brasileiros incansáveis à espera da fumaça branca. Manhã de 13 de março de 2013, todos na Via da Conciliação tinham o mesmo destino, aquele mar de guarda-chuvas da Praça São Pedro. A cearense Francisca da Silva foi uma das primeiras a chegar para garantir posição privilegiada. Nossa entrevista com a brasileira animada começava. Estou esperando, já tem um cantinho lá na frente, a bandeira do Brasil está lá marcando, deu um nozinho e ali é meu lugar. A bandeira do Brasil é a minha vida, é tudo para mim. Representar o Brasil significa tudo. Ser brasileira é... E de repente... Olha lá, tá começando a sair a fumaça, Francisca. Que horas são agora, vamos ver? Agora 20 para o meio-dia aqui no horário local, né? 20 para as 8 no horário do Brasil. Começa a sair então a primeira fumaça do dia desse segundo conclave, né? Dia de conclave, não é? Sim, quer dizer que eu vou ter que estar aqui o dia todinho. A gente estava esperando aqui, saiu a fumaça preta, a gente ficou meio frustrado. A gente vai só parar para almoçar, né? Aí depois a gente vem para cá com a expectativa, né? De ver a fumacinha branca. Esta era a programação única do dia. Paciência e guarda-chuva. A praça eu vim sozinho porque os meus amigos estão todos na aula. Eu dei uma escapada agora, tô voltando. Você deu uma fugida da aula para assistir, é isso? Estudante de jornalismo, a gente aprende mais aqui do que na aula, talvez, né? À espera da fumaça, Francisca foi fazendo amigos. No meio da tarde, já tinha vários. Vendo um brasileiro, vai encontrando bandeira brasileira e então já vai se juntando. Vai formando um grupo? Vai formando um grupo. Inclusive, um grupo de torcida, né? Fé e torcida por um Papa brasileiro também trouxeram estes seminaristas para a praça. Todo mundo na estação do metrô, no trem, para, xere, Brasil, Brasil. Então, que vem um Papa que ajude a toda a igreja do mundo inteiro a crescer cada vez mais e mais. Se for brasileiro, melhor ainda pra gente, que é do Brasil. Tiraram fotos aqui? Tiramos fotos. Vendo uma câmera fotográfica aqui. Bastante foto para registrar todo esse momento. Olha, o seu Manuel mora há 40 anos em Roma, trabalhou durante 25 anos na Rádio Vaticana, ou seja, acompanhou o papado de João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e está aqui agora esperando, né, pela fumaça branca e o anúncio aí do nome do novo Papa. Qual é a diferença, na sua opinião, em relação aos outros anos nesse momento de espera pelo resultado do conclave? Olha, a única diferença eu acho que é tecnológica. Hoje você pode participar de modo direto através dos telões aqui, porque antigamente usavam palha, a gente não sabia se era branca ou se era preta. Ficava na indecisão. Exato, hoje a gente tem certeza de que se é ou não eleito o novo Papa. Às 7h06, horário local, vinha a certeza. A fumaça era branca e Francisca foi uma das primeiras a ver. Aqui, do lado de cá do Atlântico, os brasileiros acompanharam também com muita ansiedade aqueles longos minutos entre o fim do conclave e o anúncio do nome do novo Papa. E ele já tem data para vir para cá. Do alto da Capela Sistina para uma igrejinha centenária em Minas Gerais. Assim que a fumaça branca saiu da chaminé no Vaticano, os sinos da pequena Sabará tocaram. O anúncio do fim do conclave parou até grandes cidades. Olhos atentos à TV. Quem será o novo Papa? E de que país? É vizinho, né? Argentina e Brasil é vizinho.
Não importa a nacionalidade, nessa hora não conta. O que nós esperamos é algo melhor para o mundo, independente de credo, cor. Mas nesta sala, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, um grupo de jovens acompanhou a escolha do novo pontífice com um interesse muito especial. São eles que vão receber o novo Papa aqui no Brasil em julho para a Jornada Mundial da Juventude. O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, disse que a agenda do Papa na Jornada Mundial da Juventude pode ser ampliada. Francisco I, mais novo que Bento XVI, poderá caminhar entre os fiéis. Tenho certeza que ele vem com muito carinho, já que ele já esteve no Brasil algumas vezes. O padre Jesus Hortal, também jesuíta, conheceu o cardeal Mário Jorge Bertoglio há quase 40 anos. Duas coisas que me impressionaram. Primeiro, a finura intelectual. Ao mesmo tempo, diria, também a simplicidade no trato. Boa noite e bom repouso. A presidente Dilma divulgou nota em que se congratula com o Papa Francisco, a Igreja Católica e também com o povo argentino. A presidente afirma que a visita que o Papa fará ao Rio na Jornada Mundial da Juventude fortalece as tradições religiosas brasileiras e reforça os laços do Brasil com o Vaticano. Agora, de Nova York, a gente volta com novas informações sobre a escolha do novo Papa. Júlio Mosquera está na linha com a gente? Não, ainda não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai recuperar o contato com Nova York daqui a pouco e vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco com novas informações sobre a escolha do Papa e também de Brasília, com os governadores tentando um novo acordo sobre a divisão de royalties do petróleo. Até já. Dez pessoas morreram na queda de um avião bimotor no Pará. Ele decolou de Belém às 7 horas da noite de ontem em direção a Monte Dourado, no noroeste do estado. Caiu a 5 quilômetros da chegada. Morreram o piloto e 9 funcionários da companhia que constrói a hidrelétrica de Santo Antônio, no sul do Amapá. Terminou agora há pouco o depoimento do policial reformado Misael Bispo dos Santos, no julgamento em que ele é acusado de ter matado a ex-namorada Mércia Nakashima. O crime foi em 2010. O juiz fez a primeira pergunta. Foi o senhor que matou Mércia Miki Nakashima no dia 23 de maio de 2010? Não, excelência. Não? Não. A defesa surpreendeu com um pedido inesperado no plenário. Excelência, eu posso pedir para ele mostrar o pé para os jurados? Misael mostrou que tem uma deficiência na mão e também no pé direito. O senhor consegue atirar com essa mão deficiente? Com a mão direita eu não consigo atirar. Agora, com a esquerda, num caso de emergência, eu consigo atirar sim. Ele disse que quando trabalhava na polícia, nunca matou alguém por medo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Os colegas trocando tiro com marginais, eu entrei debaixo da viatura e me escondi debaixo da viatura. Sobre o local do crime, Misael falou que não conhece a represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Eu juro pela vida da minha filha, de 11 anos, eu nunca estive na represa de Nazaré. Antes de encerrar o interrogatório, o juiz faz a última pergunta para Misael. Tudo que o senhor disse nessas 2 horas é verdade ou mentira? É verdade, excelência. Com o interrogatório de Misael, o julgamento entra na fase final. Amanhã, defesa e acusação vão debater. Cada parte terá 2 horas e meia. Depois, os jurados vão para a sala secreta para decidir se Misael é culpado ou inocente. Foi tensa e confusa a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, presidida pelo deputado pastor Marco Feliciano. O deputado pastor Marco Feliciano abriu a reunião pedindo desculpas. Eu peço a todos e a todas que, se em algum momento alguém se sentiu ofendido por alguma colocação minha, que em qualquer época peço as mais humildes desculpas. Criticado por declarações no passado contra homossexuais e negros, o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos mal conseguia falar. De um lado, manifestantes de apoio ao deputado. Do outro, representantes de movimentos sociais. Deputados do PT tentaram impedir os trabalhos. Pediram verificação de presença de deputados. O nervosismo aumentou. Vossa Excelência não pode negar isso. Não pode tomar de assalto. Eu sou o presidente dessa sessão. Além da gritaria das vaias, agora começou um empurra-empurra aqui na Comissão de Direitos Humanos entre os deputados. Vários deputados foram até a mesa exigir a saída de Feliciano e abandonaram a sessão.
O tumulto foi no dia em que o jornal Folha de São Paulo denunciou que o deputado emprega em seu gabinete 5 pastores e que, segundo o jornal, recebe salário da Câmara e não cumpre expediente. No interior de São Paulo, um dos pastores disse que não há irregularidades. Nós temos um escritório em Orlândia, que é a nossa sede, tá? E para lá fazemos todos os despachos para Brasília. A Câmara informou que a frequência dos secretários parlamentares é controlada pelos deputados e que eles podem trabalhar em Brasília ou no Estado, desde que cumpram tarefas relacionadas ao trabalho parlamentar. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento das ações que podem modificar as regras de como a União, os estados e os municípios pagam suas dívidas judiciais com a população. O Supremo examina 2 ações contra a emenda constitucional que mudou em 2009 a forma de pagamento dos precatórios, as dívidas judiciais que os governos têm com milhões de brasileiros e empresas. Indenizações, débitos trabalhistas, por exemplo. A Ordem dos Advogados do Brasil, uma das autoras da ação, diz que a proposta legaliza o calote. Hoje, União, estados, municípios e o Distrito Federal podem quitar essas dívidas parceladamente e num prazo de até 15 anos. Antes, o pagamento tinha que ser feito à vista e no ano seguinte à decisão. A sessão foi retomada com o voto do ministro Luiz Fux, que é exemplo do relator da ação, o ex-ministro Aires Brito, considerou a emenda inconstitucional. Permitir que precatórios judiciais sejam saldados em 15 anos ou em até prazos maiores é medida que ultrapassa o senso de razoabilidade. O ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da emenda, disse que sem esse prazo maior, estados e municípios não teriam como honrar as dívidas. A dívida dos estados excede de muito a capacidade de pagamento. Ainda não há decisão sobre o prazo para o pagamento dos precatórios. O julgamento vai ser retomado amanhã. Mas hoje, os ministros decidiram que pessoas com mais de 60 anos, com doenças graves ou com débitos alimentícios como pensões, terão prioridade para receber os precatórios do governo. E por 8 votos a 3, o Supremo decidiu que é ilegal a correção da dívida dos precatórios com base no rendimento da poupança. O novo índice de reajuste ainda não foi estabelecido. Estados não produtores de petróleo recuaram e estão tentando um novo acordo com os estados produtores sobre a divisão dos royalties. 22 governadores tiveram um encontro hoje com os novos presidentes da Câmara e do Senado em Brasília. Os governadores apresentaram aos presidentes da Câmara e do Senado uma lista de projetos, mas nos bastidores o principal assunto foi a possibilidade de um novo acordo sobre a distribuição dos royalties do petróleo. A ideia agora é permitir que os royalties dos campos já licitados fiquem apenas com os estados produtores, como é hoje. Ou seja, os contratos já assinados seriam mantidos e os royalties do que for produzido no pré-sal seriam divididos entre todos os estados, produtores e não produtores. Em compensação, a União anteciparia 4,5 bilhões de reais para os estados não produtores já este ano. A proposta, que sempre foi rejeitada pelos estados não produtores, é vista agora como uma forma de evitar uma eventual derrota na justiça. Os estados produtores já avisaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Os que ganharam não receberam nada e os que perderam estão apavorados com a possibilidade de perder aquilo que já contavam. Ou seja, é preciso bom senso nesse momento. O governador de São Paulo, estado produtor, disse que a proposta é interessante. Isso é o que nós defendemos, era manter o veto. Se muda a regra daqui para frente e se mantém aquilo que já foi licitado, já foi contratado. A proposta ainda precisa do apoio de todos os estados e do governo federal. O governo do Rio não comentou o assunto. Já o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que qualquer proposta que não prejudique o estado será bem-vinda. O Grêmio foi derrotado pelo Caracas ontem à noite pelo grupo 8 da Libertadores. O tricolor gaúcho fez 1-0 com o Elano, mas no fim do primeiro tempo, Penha empatou para os venezuelanos. A virada do Caracas saiu no cruzamento de Curi para a conclusão de Farias. 2-1. O resultado aumentou a disputa pelas 2 vagas do grupo, que é liderado pelo Fluminense. O atacante Lucas foi cortado hoje dos amistosos da seleção contra a Itália e a Rússia. Ele sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo no último sábado na partida do Paris Saint-Germain contra o Nancy pelo Campeonato Francês. Filipão convocou Osvaldo, do São Paulo, para o lugar dele.
Deve chover muito em parte do sudeste do Brasil amanhã. A frente fria que está na região sul avança e provoca temporais em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. O tempo fica instável também no centro de Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná, onde os ventos podem chegar a 90 km por hora. O mar vai estar agitado entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, com ondas de até 3 metros. Na maior parte do Brasil, a chuva só vem à tarde, depois de um dia de sol. As pancadas atingem essa área, que começa em Goiás, passa pelo Acre e vai até o Piauí. O tempo volta a abrir entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faz sol o dia todo também em Roraima e do leste da Bahia ao Ceará. Os termômetros não passam dos 22 graus em São Paulo e 23 em Curitiba. No Rio, atingem 36 graus. Daqui a pouco, a repercussão da escolha do Papa na Argentina e as últimas informações ao vivo aqui do Vaticano. No horário de Brasília, 8h52, em Nova York, 7h52. Agora sim, a gente restabeleceu o contato com o correspondente Júlio Mosquera, que vai contar pra gente, né, Júlio, como foi que o mundo recebeu a notícia da escolha desse primeiro Papa não europeu em quase 1.300 anos. Boa noite para você. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Agora falando aqui ao vivo de Nova York. A eleição do Papa foi comemorada aqui nos Estados Unidos e em outros países das Américas. O presidente Barack Obama disse que a escolha demonstra a força e a vitalidade de uma região que cresce em importância e que ele divide com todos os americanos, e especialmente os de origem latina, a alegria desse dia histórico. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, declarou apoio à eleição do primeiro pontífice latino-americano. O Papa também recebeu felicitações dos líderes de Colômbia, Paraguai e Equador. O secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulza, disse que a eleição de Jorge Bergoglio alegra muito a todos da região. A escolha também foi bem recebida na Europa, pelo primeiro-ministro britânico David Cameron. O rei Juan Carlos e a rainha Sofia da Espanha enviaram um telegrama. O presidente da União Europeia, o português José Manuel Durão Barroso, afirmou ter certeza que o novo Papa seguirá com força e determinação o trabalho de aproximação da Igreja Católica com outras religiões. O presidente francês François Hollande enviou felicitações calorosas ao Papa Francisco I, que, segundo ele, assumiu a difícil missão de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Aqui em Nova York, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que espera trabalhar com o novo Papa na defesa do desenvolvimento sustentável, paz, justiça social e erradicação da pobreza. Bonner. Muito obrigado, Júlio Mosquera, falando ao vivo de Nova York. Agora, claro, o anúncio do nome do novo Papa provocou muita emoção. Onde? Na Argentina. É para lá que a gente vai agora. A correspondente Délis Ortiz conta como foi. Boa noite, Délis. Boa noite, Bonner. É um clima de festa e celebração aqui em frente à Catedral de Buenos Aires. À medida em que os argentinos foram tomando conhecimento, saindo do trabalho, da escola, começaram a se dirigir e se concentrar aqui em frente à Catedral, que fica exatamente nos fundos da Casa Rosada. Grupos de famílias inteiras, crianças, jovens, grupos de estudantes de colégios religiosos começaram desde cedo a entoar cânticos aqui do lado de fora da Catedral. Dentro da catedral não há espaço para mais ninguém. Já houve uma missa e às 10 da noite deverá haver outra missa. A movimentação aqui começou desde cedo. Veja na reportagem. Os argentinos foram pegos de surpresa. Não acreditavam que o arcebispo de Buenos Aires fosse eleito Papa. Estou muito orgulhosa e emocionada, diz esta mulher. Muito orgulhosa e muito emocionada. As emissoras argentinas transmitiam ao vivo a primeira aparição pública de Francisco I. Assim que saiu o anúncio, muitos se concentraram em frente à Catedral de Buenos Aires. Aos poucos, a notícia se espalhou. Às 6 da tarde, hora do Rosário, a catedral estava lotada. O novo Papa foi homenageado dentro e fora da igreja. A biografia de Bergoglio é marcada pelo amor aos pobres. E tem um fato curioso. Quando ele foi ordenado cardeal em Roma, muitos argentinos se organizaram para viajar com ele para a Itália. Mas Bergoglio fez um apelo para que, em vez da viagem, doassem o dinheiro das passagens aos necessitados. Por isso mesmo, os argentinos entendem que a escolha do nome Francisco tem a ver com São Francisco de Assis, o santo dos pobres. O vigário da catedral, José San Martín,
Conta do homem simples, cuja característica é a unidade e a inclusão. E diz que, com esse perfil, o novo Papa deverá aproximar a Igreja do povo. Um sinal de esperança para todo mundo, não só para os homens de fé, diz ele. Este outro fiel diz que é inacreditável ter um Papa justamente no momento difícil para o país. Bergoglio vem de um país marcado por vários enfrentamentos entre o governo e a cúpula da Igreja. Recentemente, a presidente argentina Cristina Kirchner e o agora arcebispo emérito de Buenos Aires trocaram acusações por causas de temas delicados. Bergoglio criticou o governo por ter incentivado o casamento gay e depois por não ter atendido às reivindicações de trabalhadores em greve. Mas hoje a presidente enviou uma carta sem mencionar desentendimentos recentes. Na carta, Cristina afirmou que o governo deseja que, ao assumir a condução e guia da igreja, ele tenha uma frutífera tarefa pastoral, desempenhando tão grandes responsabilidades em prol da justiça, da igualdade, da fraternidade e da paz na humanidade. E acrescentou: faço chegar à sua santidade minha consideração e respeito. Olha, o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, informou que logo depois da eleição, o Papa Francisco telefonou para o Papa Emérito Bento XVI, que está em Castel Gandolfo. Segundo o porta-voz, os dois vão se encontrar em breve. A agência de notícias Associated Press informou que o porta-voz do Vaticano esclareceu a dúvida sobre o nome do Papa. Disse que o nome é apenas Francisco e não Francisco I, e que o Papa poderá se tornar Francisco I se e quando houver um Francisco II. O cardeal americano Timothy Dolan afirmou que a escolha do nome é em homenagem a São Francisco de Assis e que o trabalho do Papa será cuidar dos pobres e dos humildes. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você que está em casa e até amanhã, William Bonner. Até amanhã, Patrícia. Olha aí que bom. Duas dúvidas esclarecidas. O motivo do nome Francisco e o fato de ser apenas, simplesmente, Francisco, o nome do Papa. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois do futebol. Boa noite.